Olá pessoal, começamos agora mais uma transmissão ao vivo da Gazeta do Povo. Meu nome é Fernando Jasper, eu tenho ao meu lado Guido Orges e nós vamos entrevistar agora o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que conversa com a gente direto lá de seu gabinete em Brasília. Bom dia, ministro, obrigado aí pela oportunidade de conversar com o senhor. Bom dia, muito obrigado aí por estar conversando com vocês e também aí com aqueles que estão nos vendo aí, que são aí os seus ouvintes e telespectadores aí, através do Facebook aí da Gazeta do Povo do Paraná. Muito bom, eu gosto muito de estar falando e ter essa oportunidade de dialogar aí com o povo paranaense, que é um povo operoso, trabalhador, que tem aí o mesmo tipo de abordagem de valores que eu também tenho. Tá certo, ministro. Vamos começar aqui com uma pergunta do editor aqui da Editoria de República, o Guido Orges. Bom dia, ministro. A gente queria começar a conversa mais pela parte política, e depois a gente entra na questão mais economia. O senhor tem se apresentado como uma alternativa na sucessão presidencial, como um pré-candidato, e a gente queria saber em que momento está essa negociação de candidatura, do que dependeria para o senhor se apresentar daqui um mês como um pré-candidato já dentro de um partido. O senhor estaria saindo do partido de onde o senhor está agora. Do que depende essa movimentação? Pois não. Nós estamos, no momento, vivendo na economia brasileira um período de forte recuperação e crítico, vital, para criar emprego, manter a inflação baixa e controlar as finanças públicas. Temos uma série de projetos prioritários de andamento e eu tenho como uma postura na minha vida profissional fazer uma coisa depois da outra. Hoje eu sou ministro da Fazenda, tenho que cumprir a minha função, a missão que me foi dada, que é botar o Brasil para crescer, botar o Brasil criando empregos e aumentando o poder de compra da população. Nós estamos no início desse processo, ainda não foi concluído. Então, eu tenho que esperar o prazo legal. Neste momento, eu vou parar, analisar e tomar decisão. É muito importante não ficar dividido entre diversas alternativas. No momento, eu estou 100% do tempo concentrado aqui no meu trabalho, conduzindo a economia brasileira e quero deixar numa situação onde tenhamos certeza de que vamos, de fato, criar aí 2 milhões de empregos ou mais esse ano e vamos trabalhar no sentido também de dar condições ao Banco Central para manter a inflação baixa e o Brasil voltar a crescer cada vez com maior vigor. O senhor tem falado também bastante sobre a questão de uma necessidade de continuidade do trabalho que está sendo feito, né? Quando o senhor se refere à continuidade, é uma continuidade do trabalho da equipe econômica, desse governo como um todo? Olha, as duas coisas. Tá? Em primeiro lugar, da equipe econômica, porque a economia vai bem, começa a reagir fortemente. Nós estamos saindo da maior recessão da história do país, maior do que a Grande Depressão de 1929, que afetou o mundo todo e afetou fortemente o Brasil. Tá? Então é muito importante que o Brasil continue nessa trajetória de reformas, de mudança, de modernização da economia brasileira, para que a população, aos poucos, comece cada vez mais a sentir os efeitos dessas mudanças. Né? Definido isso, aí sim nós iremos para as etapas seguintes. Né? E aí é muito importante que isso continue, mas não só na economia, né? Outras iniciativas muito importantes do governo. Por exemplo, tivemos aí a reforma do ensino médio, é fundamental para a melhora da qualidade da educação brasileira, né? A reforma trabalhista, que é muito importante para a economia, mas também para outros setores do governo, né? O projeto de investimento em infraestrutura, que é uma coisa fundamental. Agora, o projeto de segurança. Ontem houve uma reunião com o presidente e com os governadores da maioria, pelo menos, dos estados brasileiros,
e foi discutido seriamente esta questão da segurança e como nós podemos endereçar essa questão dos estados. Tem intervenção agora no Rio de Janeiro, que foi fundamental. Em resumo, é uma ampla gama de trabalho que precisa de ter uma continuidade. Ministro, o senhor foi presidente do Banco Central aí por 8 anos, né? Durante o governo Lula, e depois disso, durante um momento, o senhor trabalhou ali na empresa JF, né, dos irmãos Batista, que protagonizaram um caso bastante rumoroso aí, né, envolvendo inclusive o presidente Michel Temer, e o senhor sendo candidato ou não, enfim, algumas pessoas já associam, o ministro Meirelles trabalhou ali para os irmãos Batista. Como é que o senhor responde a esse tipo de questionamento, ministro? Muito simples. O meu trabalho não foi para os irmãos do trabalho do grupo, etc. Eu fiz um projeto específico que foi a orientação da construção da plataforma digital do Banco Original, que é o primeiro banco totalmente online do mundo. É um projeto muito importante que foi feito e conduzido pela diretoria do banco. Eu dei uma orientação a isso. E é um trabalho do qual eu acho que sobre o qual eu acho que tem uma grande avaliação, foi muito bem sucedido, não é? Mas a minha carreira, ela não é sujeita a dúvida, é inquestionável, não há nenhum tipo de sombra ou qualquer coisa pairando. Eu, ao mesmo tempo, na época, eu era o presidente do conselho, que é a palavra em inglês é chairman, porque é uma empresa americana. Eu fui o chairman do Lazard Américas, que é um grande banco de investimento extremamente reputado e inquestionável, um banco que, de fato, tem uma respeitabilidade mundial. Ao mesmo tempo, eu fui também do conselho do Lloyd's of London, né, que é uma empresa, na verdade é uma bolsa de seguros centenária, tradicional, de Londres, e inquestionável, e eu fui do conselho máximo dessa organização naquele tempo também. Então eu orientei o trabalho do banco, eu dirigi o Lazard Américas, que era a função principal, e também membro do conselho do Lloyd's of London. Fui também membro do conselho da Azul Transportes Aéreos naquele período, etc. E, evidentemente, no período anterior, a maior parte da minha carreira, eu fui presidente do Banco de Boston, um grande banco americano, inquestionável, de reputação ilibada, e uma instituição respeitada no mundo inteiro, com presença em 32 países. Eu fui presidente mundial dessa organização, morando em Boston e depois em Nova York, dirigindo o banco no mundo inteiro. E foi um período onde eu passei a maior parte da minha vida. Dirigi também essa instituição no Brasil, passei lá quase 30 anos, e este sim foi o grande período de dedicação exclusiva. Eu saí dessa posição, vim e me candidatei a deputado federal, fui eleito, fui convidado para ser presidente do Banco Central, fui presidente do Banco Central há 8 anos, tive uma experiência muito gratificante, foi um período que controlamos a inflação, o Brasil cresceu e vamos em frente. Quer dizer, é importante que todo questionamento poderia ser feito, já foi feito, etc., e tem dúvidas nenhuma, zero. A minha carreira é algo sujeito a qualquer questionamento, porque é absolutamente inquestionável e não existe qualquer dúvida sobre ela. Perfeito, ministro. Agora nós temos uma pergunta do nosso colunista, o economista Ricardo Amorim. Ministro, apesar dos ótimos resultados fiscais agora no mês de janeiro, aliás, os próprios números de janeiro deixam claro, com o abandono da reforma da Previdência, o déficit da Previdência vai continuar a crescer e, em função também do crescimento de várias outras despesas obrigatórias, a gente não tem perspectiva das contas fecharem a médio e longo prazo, a menos que algo compense o fato de que a reforma da Previdência, pelo menos por hora, pelo menos até um problema de som aqui. O próximo presidente não vai acontecer. Nada. O senhor não ouviu a pergunta do Ricardo Amorim, é isso?
10 anos. Perfeito. Tivemos um problema técnico. Vamos em diante, então. O senhor recordou agora a sua carreira no mercado financeiro, né? É uma carreira bastante longa, sólida, o senhor é bastante reconhecido por ela. Isso pode ser um empecilho mais para frente, caso o senhor realmente queira concorrer à presidência? O próprio ex-presidente Fernando Henrique disse dias atrás que o candidato do mercado vai perder a eleição. Como é que o senhor responde a esse tipo de dúvida, ministro? Esta é a chamada declaração óbvia, no seguinte aspecto. O mercado é um pequeno número de pessoas, tá, comparado com a grande maioria da população. O que define uma eleição é a maioria de votos, milhões de votos de todos os brasileiros, né? De todo o país. Então é mais ou menos evidente que alguém que tenha meramente uma aprovação do mercado financeiro não vai ganhar eleição nenhuma. Agora, em dito isso, para quem é responsável pela economia, é fundamental ter o mercado funcionando bem. Por quê? Porque o mercado funcionando bem significa a inflação está controlada, significa que as taxas de juros estão caindo, significa que as empresas estão crescendo, contratando gente e gerando emprego, então a Bolsa de Valores sobe, significa que os juros estão caindo, o que é resultado de uma queda de risco do país, que permite, ao longo do tempo, que os juros caiam para os consumidores, que são altíssimos no Brasil, aliás, e isso é exatamente a necessidade da continuidade também. E também juros e o crédito seja mais baixos e crédito disponível para as empresas, e isso é que vai gerar crescimento, vai gerar renda e vai gerar o maior bem-estar para a população. Isto sim é que conta, né? Agora, é importante de que nós não criemos polaridades artificiais, né? O mercado é um mero local onde se define qual é a cotação das ações, qual é o risco do país, qual é a taxa de juros que prevalece no mercado. É um mero canal de transmissão, como se diz tecnicamente. Mas isso é plataforma política de ninguém. A plataforma política, caso eu seja candidato, seria, caso seja, primeiro, criação de emprego, 2,5 milhões de empregos esse ano, mais de 1 milhão de empregos criados no ano passado. Está vendo, inclusive saiu nos jornais hoje, mais de 70 mil empregos criados no mês de janeiro, né? Agora de 18, o país crescendo de uma forma vigorosa, e isso cada dia mais vai ser sentido pela população. A inflação do ano passado, a mais baixa desde 1998, a inflação da classe de renda mais baixa, que é medida pelo INPC, é a mais baixa da história, não é? Então, é muito importante tudo isso, e isso, evidentemente, é que será julgada pela população, independentemente de quem sejam os candidatos. Bom, houve uma frustração agora no começo do ano da votação da reforma da Previdência, que no longo prazo é bem importante para o equilíbrio das contas públicas. Existe algum plano alternativo a uma reforma da Previdência? Como que o senhor vê as chances de aprovação ainda nesse ano, ou isso pode ficar para um próximo governo? Olha, o ponto importante é o seguinte: o Brasil, como qualquer país, tem que definir as suas prioridades a cada momento. Nós tivemos uma crise de segurança gravíssima no Rio de Janeiro, né? O governo precisava tomar providência. O presidente da República decidiu corretamente decretar intervenção federal no Rio de Janeiro. Isso era uma necessidade, uma providência que precisava ser tomada naquele momento. A Constituição brasileira define que, em caso de intervenção federal em estados, não pode ser aprovada durante o período da intervenção nenhuma emenda constitucional. Portanto, durante o período da intervenção, não poderá ser votada a reforma da Previdência. Agora, num certo momento, vai haver o final da intervenção, o encerramento da intervenção. Neste momento, será votada a reforma da Previdência.
pode ser votado no final desse ano, que seria até o ideal, ou no próximo ano, e aí já com um novo presidente. Tudo isso, tudo confirma que, independente de quem sejam os candidatos, nós tenhamos uma escolha responsável, séria, sobre quem será o próximo presidente da República no Brasil, porque isso vai definir o caminho do Brasil nos próximos anos, inclusive na questão da Previdência Social. Então, só deixando claro, para o senhor não existe alternativa à reforma, não existe como fazer um equilíbrio de contas públicas sem essa reforma, né? A longo prazo, não. Para você ter uma ideia, as despesas da Previdência, que o ano passado representavam cerca de foram quase 57% do orçamento, em 10 anos chegarão a 80% do orçamento. Portanto, aí não vai haver recursos e dinheiro para a educação, para a saúde, para a segurança. E com o tempo isso chegaria a 100% ou mais do orçamento. Então, nós teremos que pagar impostos, todos os brasileiros, só para pagar a segurança. Não ia ter mais saúde, não ia ter mais educação, só para pagar a previdência. Não ia ter segurança, não ia ter saúde, não ia ter educação, e o governo ia parar só pagando os aposentados. E isso é uma situação insustentável para todos os países. E o que aconteceria numa situação desse tipo, como aconteceu em países europeus, por exemplo, da Grécia, ou mesmo Portugal, mas principalmente da Grécia, onde o país quebrou e não tinha condição de pagar o salário dos funcionários e os aposentados. As aposentadorias não estavam sendo pagas. Para começar a pagar a aposentadoria, tiveram que cortar o valor da aposentadoria de quem já estava aposentado. Isso é uma tragédia. E não foi suficiente. Aí cortaram mais, e depois mais, cortaram 14 vezes. Isso é um absurdo. Então nós temos que tomar providência para o Brasil não chegar nesse tipo de crise. Crise, basta a recessão que nós já passamos, que foi erro do governo anterior e que é a maior da história. Agora nós temos que caminhar para frente, crescer, criar emprego, gerar renda e manter a inflação baixa. Isso é o que interessa à população. Garantir segurança, saúde e educação. Para quem está chegando agora na nossa transmissão, essa é uma transmissão ao vivo, uma entrevista aqui com os jornalistas da Gazeta do Povo, com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ele falou agora há pouco da Previdência e a nossa próxima questão é justamente sobre essa negociação da reforma da Previdência. O ministro falou qual é a importância, qual seria a importância dessa reforma para as contas públicas. Agora, sabendo dessa importância, o governo negociou a aprovação da reforma com o parlamento e nessa negociação acabou cedendo bastante também, Foi desidratando um pouquinho a reforma e fazendo algumas concessões aos parlamentares e a outros grupos de interesse. E uma dessas concessões, por exemplo, foi no refinanciamento, ministro? O popular Refis, Teve mais um refinanciamento de dívidas tributárias com o governo e saiu agora uma nova estimativa de que nos próximos 15 anos isso representa uma perda, uma renúncia de mais de 60 bilhões de reais. Então, quer dizer, a reforma acabou não sendo aprovada, pelo menos não por enquanto, mas o ônus dessa reforma, quer dizer, tudo isso que o governo cedeu, o efeito a gente já começa a sentir um pouco antes, no curto e médio prazo. Essa negociação pode ter, na sua opinião, piorado um pouco até a situação das contas públicas, ministro? Não, de maneira nenhuma. Nada se compara com as despesas da Previdência Social. Não é dívidas não pagas de empresas em dificuldade, empresas quebradas, ou seja o que for, que vai resolver o problema do país. A despesa da Previdência, para você ter uma ideia, ela cresce de uma forma avassaladora ao longo do tempo. Em relação a essa questão do Refis, foi uma decisão do Congresso Nacional, uma decisão absolutamente soberana do Congresso, que tem prerrogativas garantidas pela Constituição brasileira. E é importante dizer que esta perda é uma perda teórica, isto é, se todos os devedores pagassem as dívidas fiscais ao longo do tempo,
em 15 anos, etc., iria receber isso. O problema é que a história mostra que empresas que estão mal, que estão quebradas, com dificuldade de pagar imposto, etc., não vão pagar, a não ser que tenha um equacionamento. E o fato é que isso gerou uma arrecadação antecipada, né, por causa da maneira em que foi estruturado, isto é, as empresas têm a dívida refinanciada, etc., e com diminuição de multas e encargos, ainda existem as multas, etc., mas o fato concreto é que viabilizou que essas empresas regularizassem sua situação, aumentasse a arrecadação do Brasil esse ano e elas pudessem aí voltar a pagar imposto normalmente. Por quê? Porque aí começam a trabalhar, tomar empréstimo, pagar as dívidas, contratar trabalhadores, o Brasil crescendo, etc. Empresa quebrada, em dificuldade, da crise, como tínhamos aí milhares, não é o que vai resolver o problema do país. Então é muito importante que seja isso. Agora, já tomamos a decisão de que isto foi o necessário para ajudar, inclusive, o Brasil a sair da crise. Muitas empresas em dificuldade voltar a trabalhar, contratar, gerar emprego, pagar suas dívidas e tomar mais crédito e ir em frente. Agora, já concluímos, chegamos a um acordo com o Congresso, não haverá novos refis, pelo menos nessa administração, e espero, né, que também na próxima administração. Acho que isso foi necessário para tirar o Brasil da crise e ajudar que as empresas voltassem a trabalhar, pagar suas dívidas, ir para frente, tomar mais crédito, contratar gente, gerar emprego, gerar renda para o país e para a população. Agora, tem que deixar claro que daqui para frente o país já está saindo da crise, não existe mais isto, porque isso foi uma situação muito especial, tivemos a maior crise, como eu falei, da história do país. Agora, vamos em frente e é importante que todo mundo pague as suas obrigações, etc., porque, afinal de contas, precisamos também cuidar das finanças públicas e é isso que estamos fazendo com muito vigor. Bom, ministro, há uma melhora nas contas públicas. No mês de janeiro houve uma melhora clara de arrecadação. O ano passado também o resultado do déficit primário foi melhor do que o esperado. Mas existem duas questões ainda que o mercado tem colocado ali que podem ser problemas, principalmente a partir do ano que vem, que é o cumprimento do teto de gastos e da regra de ouro. Como que o Ministério tem avaliado essas duas questões? Existe um risco grande ou médio de descumprimento desses dois itens aí da legislação fiscal? Olha, o teto de gastos e a regra de ouro serão cumpridas esse ano, estão tomando todas as providências necessárias para isso, etc. Não há a menor dúvida. Estamos trabalhando no orçamento, vamos cumprir sim o teto na apresentação do orçamento para 2019 e estamos trabalhando em diversas medidas também para cumprir a regra de ouro em 2019. Em dito isso, num prazo maior, olhando à frente, é necessária a aprovação da reforma da Previdência, né? Porque a reforma da Previdência é que vai garantir que as despesas públicas não continuem crescendo na velocidade que cresceram nos últimos 20 anos. Importantes, porque não adianta só olhar para hoje, nós temos que olhar também como é que nós chegamos até aqui. Se nós olharmos a dívida pública do Brasil em 1991, ela era 10% do total do produto brasileiro, do PIB. Né? Em 16, ela chegou a quase 20, né? 19,9%. Em resumo, houve um crescimento avassalador e constante das despesas públicas federais brasileiras em todos os governos até 2016. Então, pela primeira vez agora, nós estamos controlando isso. Propusemos, o Congresso aprovou, está na Constituição brasileira o teto de gastos, o que é fundamental, e nos dá uma base agora para o passo seguinte, que é exatamente a reforma da Previdência, etc., e outras reformas. E isso sim será fundamental, como já dissemos, para os anos à frente a partir de 2020. Para quem está chegando, a gente está entrevistando nesse momento ao vivo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Tem muita gente acompanhando a transmissão
pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, vários comentários a favor do ministro, comentários contra o ministro também, e várias perguntas. Uma dessas perguntas é do Bruno Lopes, que acompanha a transmissão aí da Gazeta do Povo pelo YouTube. O Bruno pergunta o seguinte, ministro. Ministro, é visível que o senhor é mais do que capaz de administrar o Ministério da Fazenda e Economia brasileira. Mas e a segurança e a educação? Como é que faz? Quais são as suas propostas para essas áreas? Ou seja, uma pergunta já para o candidato Meirelles, ministro. Olha, em primeiro lugar, eu não sou candidato, pelo menos no momento, vou tomar a decisão daqui a um ano. Mas, em segundo lugar, vamos falar um pouco sobre segurança pública, não é? A segurança é fundamental, não há dúvida. Mas é importante mencionar que para termos uma boa segurança, nós precisamos ter recurso para isso. O governo, os estados precisam ter recursos para pagar o salário dos policiais, para ter equipamentos para a polícia, para ter veículos, para ter armamento, para ter condições de enfrentar o crime, seja organizado ou não. E para isso é necessário que o Brasil cresça, para a arrecadação dos estados para crescer, para a arrecadação federal crescer, a arrecadação dos municípios crescer. Então, a economia está no centro disso. A economia faz com que, primeiro, gera mais emprego, tem mais gente empregada, menos gente sujeita à questão aí de ser tentado pelo crime, etc. Segundo, principalmente os mais jovens, aqueles ainda que não têm a cabeça totalmente formada e definida, etc. Então é importante dar atividade e emprego para essas pessoas. Segundo, educação, fundamental, né? Fundamental para que também as pessoas exatamente tenham uma profissão, sigam, etc. E não estejam também nesse grupo que está sujeito a toda a sorte de influências que a educação, a orientação e a ocupação previnem. Isso é fundamental, né? Então, estamos envolvidos com tudo isso. Tivemos ontem, por exemplo, na reunião do presidente da República com a maioria dos governadores brasileiros, tratando exatamente da questão da segurança pública. No caso do Rio de Janeiro, temos trabalhado intensamente lá, inclusive com o governador do estado, agora com o novo ministro da Segurança, exatamente visando endereçar e enfrentar e combater todos os problemas do Rio de Janeiro. Mas, em resumo, já estamos envolvidos nisso e essa questão da segurança, em resumo, precisa de competência, boa administração, seriedade e recurso dos estados e do governo federal, né? A mesma coisa é a saúde e a educação, fundamental, né? Precisamos melhorar a qualidade da educação brasileira. Eu acredito muito na educação, tudo que consegui, que eu fui presidente de uma grande organização global e etc., eu fiz baseado na educação que recebi, que foi a educação pública no Brasil, né? E, portanto, foi uma das razões, inclusive, que me levaram a decidir, quando eu era presidente de uma grande organização mundial no exterior, vivendo fora do país, etc., eu surpreendi muita gente, tomei a decisão de deixar tudo aquilo, voltar ao Brasil, porque eu achei que era o meu dever retribuir ao povo brasileiro aquilo que o povo tinha me proporcionado. Como? Através da educação. Eu tive educação pública, estudei no ginásio público, no colégio público, na universidade pública em São Paulo, depois no Rio de Janeiro, e, portanto, eu achei que era o meu dever retribuir ao país a educação que esse país tinha me proporcionado. Acho que vale a pena, é gratificante, seja no governo na época do presidente Lula, quando eu fui presidente do Banco Central, seja agora com o presidente Temer. Nós estamos trabalhando juntos muito bem, sou o ministro da Fazenda e estamos envolvendo-nos em diversas áreas de atuação do governo, exatamente porque a economia é central a todos esses aspectos, porque gera, em última análise, receita para o governo federal. Na medida que a economia cresce, gera mais recursos. É importante discutirmos, inclusive, as alocações todas de recursos dentro do governo também. Eu sou também da Junta Orçamentária da União, né, onde são 3 ministros que definem exatamente que recursos vão para que cada área, etc., quanto, como, e participamos disso diretamente. Portanto, temos já uma interação com todas as áreas
do governo federal. De novo, seja saúde, seja educação, seja segurança, e todas as áreas também de ação do governo. E vamos, de novo, garantir que, em última análise, o que é necessário, como esse governo, inclusive, está mostrando, o que é necessário é competência, seriedade no trato da coisa pública, e isso aí, sim, é que vai fazer com que o Brasil cresça e dê condições à população. E qualidade do serviço. E aí é uma questão também de competência. Ministro, só complementando essa questão da segurança pública, ontem o governo colocou à disposição dos estados uma linha de crédito do BNDES para os próximos anos, uma linha bastante volumosa, né? Mas ao mesmo tempo vários estados estão com as contas irregulares ou quebrados, virtualmente quebrados, né? Como que funcionaria para esses estados? Eles vão ter acesso a esses recursos? E aí, complementando a questão, estados que não têm uma boa gestão financeira, para esses estados adianta colocar mais recursos? É isso que falta ali? Olha, o BNDES tem uma avaliação de todos esses aspectos, né? O que é uma avaliação de crédito. É uma equipe técnica qualificada, que já tem muita experiência e, portanto, o BNDES vai analisar criteriosamente isso. O fato é que existe a disponibilidade da linha de crédito. Agora, você tem razão, tem que se assegurar de que o recurso será bem usado, com competência, etc. Isso aí é um julgamento caso a caso que será feito pelo BNDES e por todos os seus departamentos de análise de créditos, não só de estados, de municípios, mas também quando ele faz empréstimos para o setor privado. Portanto, vamos então dar toda a força e todos os recursos aí necessários para que o BNDES faça esse julgamento. Agora, é importante, você tem toda a razão, que o Estado, Guido, faça exatamente o trabalho de administração de recursos correto. Nós estamos trabalhando duramente com o Rio de Janeiro, por exemplo, exatamente isso. Depois de muito tempo, com muito problema de gestão de recursos no Rio, agora existe todo um plano de recuperação fiscal dos estados, etc., do Estado, no caso, em andamento, que visa exatamente não só dar mais recursos ao Estado, mas também garantir que isso seja bem usado, etc. Já estamos agora discutindo com o Estado do Rio Grande do Sul também um regime de recuperação fiscal para aquele Estado e vamos em frente. Em resumo, a linha é exatamente essa. Primeiro, disponibilizar os recursos. O BNDES tem recursos, então disponibilizar os recursos. Segundo, priorizar aqui a questão da segurança pública, né? E terceiro, fundamental, obviamente, fiscalizar, olhar e ajudar na boa gestão desse recurso pelos estados. Ministro, uma das iniciativas de muito sucesso do governo foi a liberação das contas do FGTS, né, as contas inativas do FGTS, né? Teve um grande número de saque, havia bastante recurso, inclusive para alguns economistas isso ajudou a impulsionar o consumo e, portanto, o PIB, né, no ano de 2017. Agora, falando de FGTS, o governo tinha um estudo, né, um estudo da Fazenda, sobre a unificação do FGTS com o seguro-desemprego. Gostaria de saber do senhor em que pé está esse estudo, se isso pode acontecer, se pode realmente ser unificado o FGTS com o seguro-desemprego. Olha, nós não temos ainda uma definição, estamos trabalhando sobre isso, vendo quais são as vantagens e desvantagens, etc., principalmente que nós precisamos ter segurança de que os recursos do FGTS são bem aplicados, têm retorno adequado, porque são recursos do trabalhador brasileiro. Então isso tem que ser olhado com toda a seriedade, estamos trabalhando nisso juntamente com o Ministério do Planejamento e outras áreas, e também a Caixa Econômica, e certamente no momento que chegarmos a uma conclusão que responda inclusive todas as perguntas, nós iremos anunciar isso. Ministro, voltando à questão de contas públicas, existe uma crítica bastante grande de economistas, principalmente economistas mais liberais, sobre o volume de subsídios que existem na economia brasileira. Nesse momento, por exemplo, está sendo discutido um programa para a indústria automobilística, que poderia gerar ali um crédito tributário de 1,5 bilhão por ano, pelo menos é o valor que tem sido divulgado.
Eu queria ouvir primeiro a opinião do senhor sobre, em geral, sobre os subsídios, se realmente há um grau muito elevado na economia, até alguns já foram cortados durante o governo, e como deve se prosseguir nessa questão. Ainda existe espaço para se conceder subsídio para alguns setores, ou é melhor uma política que seja de retirada de subsídios? Olha, a questão do subsídio, de fato, precisa ser muito bem analisada caso a caso. Ver se justifica isso. Por exemplo, você mencionou a questão dos automóveis. Existia um programa chamado Inovar Auto, que é um programa de subsídios que custava ao redor desse valor que você mencionou, que encerrou-se no dia 31 de dezembro de 2017. Existia uma proposta de renovação desse, que era a Rota 2030, para ser implantada a partir do dia 1º de 2018. Não foi, o presidente decidiu, inclusive, determinar maiores estudos sobre isso, com o qual concordamos completamente. Estamos estudando esse assunto e isso será feito alguma coisa se de fato for gerar mais emprego, mais renda e melhores condições de vida para a população brasileira. No caso, por exemplo, da folha de pagamento, né, já houve no passado um projeto de desoneração da folha, né, que é um projeto extremamente caro e que se esperava, pelo menos foi anunciado na época, que isso geraria milhões de empregos e as empresas iam crescer, iam investir, produzir mais e etc. Na verdade não aconteceu isso. O programa fracassou e o fato concreto é que isso foi parte importante da nossa recessão, etc. Exatamente, a indústria automobilística também caiu muito, ao invés de criar emprego, na verdade demitiu muita gente. Então, fizemos um projeto para eliminar isso. É a chamada reoneração da folha. Isso está em discussão no Congresso Nacional. Tivemos até uma reunião importante ontem com o líder do governo, mais o relator desse projeto na Câmara. Estamos andando, caminhando e vamos em frente, porque o importante é analisar que, na medida que cada programa desse, cada subsídio vença, do ponto de vista legal, quer dizer, chega ao final, nós estamos analisando seriamente se justifica a renovação ou não. E na maioria dos casos, como eu já acabei de mencionar, alguns não foi renovado. Ministro, estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Eu gostaria que o senhor deixasse uma última mensagem aí para quem está acompanhando aí a Gazeta do Povo pelas redes sociais. Em primeiro lugar, agradecer a vocês e eu dou uma mensagem que faço exatamente uma saudação especial aí ao povo do Paraná. Eu acho que o Paraná é um estado exemplo para o Brasil, um povo trabalhador, um povo sério. Sempre gostei muito do Paraná, toda a minha experiência profissional, sempre foi a melhor possível, né? Um povo cumpridor das suas obrigações, dos seus deveres, etc. Gosto muito e gostaria de transmitir exatamente essa minha mensagem de que o Brasil já voltou a crescer, vai crescer este ano, vai crescer forte por 3%, e o país vai criar emprego, mas é importante continuar, independente da pessoa, mas é importante continuar e o Brasil, de fato, continuar modernizando-se e dando condições de crescer cada vez mais e melhor e dar condições de vida ao povo e ter condições de ter boa segurança, boa educação, boa saúde e boa infraestrutura. Obrigado e um bom dia a todos.